Esta é a história real de um dos casos mais perturbadores da alta sociedade americana. Uma história que mistura glamour, trauma, obsessão e tragédia de uma forma que poucos conseguem imaginar. Na década de 1940, Barbara Daly era uma socialite famosa em Nova York e modelo de revistas como Vogue, Harper's Bazaar, e considerada uma das mulheres mais bonitas da cidade. Seu rosto era sinônimo de elegância e sofisticação, e estampando capas de revistas e frequentando os eventos mais exclusivos de Manhattan. Barbara tinha tudo o que uma mulher da época poderia desejar, e beleza incomparável, e admiração da sociedade, e acesso aos círculos mais privilegiados da América. Ela se casou com Brooks Baekeland, herdeiro da fortuna do inventor do plástico baquelite. Brooks era o sonho de qualquer jovem da época, e rico, charmoso, culto e membro de uma das famílias mais influentes do país. O casamento parecia perfeito aos olhos da sociedade, e unindo beleza e fortuna em uma combinação que fascinava a todos. Mas, e apesar do glamour, Barbara carregava traumas profundos. Seu pai havia se suicidado em 1932, disfarçando o ato como acidente, e o que deixou marcas na família e possivelmente contribuiu para instabilidades emocionais da própria Barbara. Esse evento traumático nunca foi adequadamente processado pela família, que preferiu manter as aparências e esconder a verdade por trás de uma fachada de normalidade. Barbara cresceu em um ambiente onde os sentimentos eram reprimidos e as aparências eram mais importantes que a saúde mental. O casal teve um filho, Anthony Baekeland, em 1946, e a família levava um estilo de vida hedonista, com festas e viagens e luxo extremo. Eles circulavam entre Paris, Londres, Nova York e as mais exclusivas praias da Europa. Champanhe francês e jantares com celebridades, e iates no Mediterrâneo, e mansões luxuosas faziam parte da rotina dos Baekeland. Para quem observava de fora, e eles eram a família perfeita e bonitos, ricos e aparentemente felizes. Mas a realidade por trás das portas fechadas era completamente diferente. Anthony era tratado como uma criança prodígio e mais frequentemente ignorado emocionalmente pelos pais, que valorizavam status e aparência acima do bem-estar do filho. Brooks viu o filho como uma extensão de seu próprio ego, e esperando que Anthony se tornasse uma versão melhorada dele mesmo. Barbara, por sua vez, oscilava entre superproteção sufocante e negligência emocional completa. Anthony cresceu em um ambiente onde o amor era condicional, e sempre havia uma plateia invisível julgando cada movimento da família. Esse ambiente contribuiu para a formação de comportamentos erráticos e problemas emocionais em Anthony desde cedo. Ele desenvolveu ansiedade severa, e crises de pânico, e dificuldade em formar relacionamentos saudáveis. Os poucos amigos que conseguia fazer, logo se afastavam ao perceberem a intensidade perturbadora de suas emoções, e a natureza tóxica de sua família. Na juventude de Anthony, sua homossexualidade se tornou um ponto de conflito. Barbara não aceitava a sexualidade do filho, e tentou corrigi-lo de várias formas. Para ela, ter um filho gay era uma humilhação social inaceitável, e um reflexo de seu próprio fracasso como mãe aos olhos da alta sociedade conservadora da época. Ela via a orientação sexual de Anthony como algo que precisava ser consertado, como se fosse uma doença ou um defeito de caráter. Inicialmente, ela tentou empurrá-lo para relacionamentos com mulheres, incluindo a jovem francesa Sylvie, e chegou a envolver prostitutas na tentativa de mudá-lo. Barbara organizava encontros forçados, criava situações constrangedoras, e pressionava Anthony publicamente para que demonstrasse interesse por mulheres. Ela chegou a pagar profissionais do sexo para iniciarem o filho, e acreditando que uma experiência heterossexual seria suficiente para curá-lo. Mas nada funcionava. Em meio a isso, o casamento de Barbara e Brooks entrou em crise, e eles acabaram se divorciando. Brooks passou a se relacionar com Sylvie, o que intensificou o ressentimento e a obsessão de Barbara pelo filho. A traição de Brooks com uma mulher décadas mais jovem, e justamente a mulher que Barbara havia escolhido para consertar Anthony, foi a gota d'água.
Bárbara sentiu que havia perdido tudo, e o marido, e o status de esposa, e a ilusão de família perfeita. E Anthony se tornou o único objeto no qual ela poderia depositar todo o seu controle e suas frustrações. Foi então que Bárbara chegou a confidenciar a uma cunhada algo perturbador. Sabe, e eu poderia fazer Tony esquecer da homossexualidade dele e se o levasse para a cama. A frase, e dita com uma mistura de determinação e loucura, e deixou a cunhada horrorizada. Mas Bárbara não estava apenas teorizando. Ela realmente acreditava que poderia salvar seu filho através de um ato que a maioria das pessoas reconheceria como abuso extremo. Após o divórcio, Bárbara e Anthony se mudaram para a Espanha. Longe dos olhos julgadores da sociedade nova-iorquina, Bárbara intensificou seu controle sobre o filho. Eles viviam em um isolamento perturbador, onde as fronteiras entre mãe e filho se tornavam cada vez mais confusas e doentias. E então, em 1969, e durante um feriado em Mallorca, aconteceu o impensável. Bárbara colocou em prática seu plano incestuoso e seduzindo Anthony enquanto ele estava bêbado. Depois do ocorrido, ela teria se gabado do ato para amigos próximos. Bárbara parecia genuinamente acreditar que havia feito algo heróico, que havia salvado seu filho da homossexualidade. Ela contava a história com um orgulho perturbador, como se tivesse realizado um sacrifício nobre, por amor materno. Mas o que ela havia feito, foi destruir completamente o que restava da sanidade de Anthony. Esse episódio traumatizou profundamente Anthony acelerando o colapso de sua saúde mental, que já estava instável, e levando-o a comportamentos paranoicos e agressivos, incluindo ameaças à mãe com faca. Anthony começou a ter surtos psicóticos, alternando entre momentos de terror absoluto e raiva incontrolável. Ele passou a ver a mãe não como protetora, mas como predadora. A pessoa que deveria amá-lo incondicionalmente havia se tornado seu maior pesadelo. Os anos seguintes foram marcados por internações psiquiátricas mal-sucedidas, tratamentos inadequados, e um ciclo vicioso de dependência e ódio entre mãe e filho. Bárbara se recusava a deixá-lo partir, e Anthony era incapaz de se libertar dela. Era uma dança macabra e de destruição mútua. Até que, em 17 de novembro de 1972, Anthony atacou Bárbara em sua cobertura em Londres, esfaqueando-a no coração e resultando em sua morte. Quando a polícia chegou, encontrou Anthony sentado ao lado do corpo da mãe em estado de choque. Ele teria murmurado repetidamente: "Ela não me deixava em paz. Ela nunca me deixaria em paz." Ele foi internado em um hospital psiquiátrico de alta segurança e liberado em julho de 1980, graças a amigos influentes da família. A libertação de Anthony foi controversa. Muitos psiquiatras alertaram que ele ainda representava perigo, e mais a influência do nome Baekeland e de amigos poderosos prevaleceu. Pouco depois, tentou esfaquear sua avó em Nova York, mas ela sobreviveu, e Anthony foi preso. O ataque demonstrou que Anthony continuava profundamente perturbado e incapaz de processar os traumas que havia vivido. Sua avó, que havia tentado ajudá-lo após a libertação, quase pagou com a própria vida. Em 20 de março de 1981, e aos 34 anos, Anthony Baekeland se suicidou na prisão, com um saco plástico na cabeça. Anthony Baekeland morreu sozinho, em uma cela fria, carregando traumas que nunca conseguiu superar. Ele foi vítima de um sistema que falhou completamente, e uma família disfuncional, e uma sociedade preconceituosa, e um sistema de saúde mental inadequado. A história dos Baekeland é um lembrete sombrio de que dinheiro e privilégio não protegem ninguém dos demônios internos. Bárbara Dali Baekeland, a mulher que tinha tudo, destruiu a si mesma e a seu filho em nome de uma obsessão doentia por controle e aprovação social. Anthony nunca teve chance. Nasceu em uma prisão de ouro, e foi abusado pela pessoa que deveria protegê-lo, e acabou se tornando aquilo que mais temia, e um reflexo do trauma que viveu. Esta história nos força a questionar, até onde vai a responsabilidade de uma mãe? O que acontece quando o amor se transforma em obsessão?
E quantos outros Antonis existem por aí e sofrendo em silêncio e atrás de portas fechadas? Se você ou alguém que conhece está passando por abuso, procure ajuda. CVV 188 diz que sim. Você não está sozinho. E você, e o que acha deste caso? Você acredita que Anthony teve alguma chance de ter uma vida normal? Ou o destino dele estava selado desde o nascimento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se você quer ver mais casos perturbadores como este, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Nos vemos no próximo caso.